Bem-vindos ao Café com Economia. Eu sou Francisco Quinteiro e no episódio de hoje, dia 8 de janeiro, veremos as principais notícias da economia do Brasil e de São Paulo, onde falaremos sobre o escândalo do Banco Master, as projeções da inflação para 2026, sobre a abertura de IPO do PicPay nos Estados Unidos e sobre a balança comercial de 2025. Então, pegue seu caramelo macchiato e uma torrada Petrópolis, acomode-se e aprecie as notícias de hoje. Hoje vamos começar com as projeções da inflação para 2026. De acordo com o Valor Econômico, os economistas acreditam que o alívio nos preços será bem limitado, e isso tem implicações diretas para o consumo, os juros e os investimentos, pois em 2025 o IPCA fechou em torno de 4,3%, abaixo das expectativas iniciais. Esse resultado foi influenciado por uma boa safra, condições climáticas favoráveis e até pela influência da China, que ajudou a reduzir preços de alimentos e bens industriais. Então, foi um ano que começou com pessimismo, mas terminou com uma surpresa positiva. Para 2026, a mediana das estimativas de mercado aponta apenas uma leve queda para 4,1%. Ou seja, a inflação deve ceder pouco, e isso acontece porque os fatores externos que ajudaram em 2025 não devem se repetir com a mesma força. A safra pode não ser tão favorável e o câmbio não deve trazer o mesmo alívio. O grande desafio está nos serviços. Com o mercado de trabalho aquecido e a atividade econômica resiliente, os preços desse setor continuam pressionados. Diferente dos alimentos e bens industriais, os serviços não cedem tão facilmente. Então, a desinflação é lenta e gradual, e isso impede uma queda mais expressiva do IPCA. Então, a pergunta é, né, e quais são os impactos disso? Para o Banco Central, isso significa pouco espaço para cortes agressivos na taxa Selic. Então, é bom a gente pensar que antes o Banco Central estava pensando em dar uma diminuída de até, por exemplo, 3% na taxa Selic, e isso deixaria a gente com 9% de uma taxa básica de juros, certo? Com isso, né, com essa pressão, o Banco Central ele pode adotar uma posição de abaixar somente um ponto percentual, no máximo, né, um ponto e meio percentual. Então, para os consumidores, os preços devem se manter relativamente estáveis, mas sem grandes avanços no poder de compra. Já os investidores devem adotar cautela, focando em setores mais defensivos e preparados para juros ainda elevados. Resumindo toda essa situação que vem pela frente, a inflação brasileira ela vai ficar em torno de 4,1% durante todo o período de 2026. Ela vai estar controlada, mas ainda vai estar acima da meta oficial de 3% que o governo anunciou. Logo, o desafio será lidar com os serviços e manter a economia em equilíbrio. Agora vamos falar sobre o escândalo do Banco Master. Para isso, né, para a gente entender um pouco mais, com mais detalhes, o que anda acontecendo com o Banco Master, nós trouxemos uma linha do tempo para entendermos o que aconteceu desde o começo até o estopim da crise do banco, onde os dados foram retirados dos principais veículos de notícia no assunto. Então vamos começar.
No ano de 2020 ao ano de 2023, o Banco Master cresce rapidamente com emissão de CDBs e taxas de captação acima do mercado. No ano seguinte, em 2024, começam os primeiros alertas de risco de liquidez e operações suspeitas com o BRB e fundos da gestora REAG, onde também há suspeita da participação com o escândalo das fintechs na Faria Lima. No ano seguinte, em novembro de 2025, o Banco Central, após uma série de pedidos e advertências, decreta a liquidação extrajudicial do Banco Master, alegando incapacidade de honrar compromissos e fraudes. Ainda em novembro de 2025, a Polícia Federal lança a Operação Compliance Zero e prende o controlador Daniel Vorcaro e investiga crimes financeiros. No mês seguinte, em dezembro, o TCU questiona a atuação do Banco Central e pede inspeções internas, causando uma cisma entre os poderes da União e o sistema financeiro nacional. E em janeiro de 2026, atualmente, o caso segue em investigação, com debates sobre falhas regulatórias e impacto no sistema financeiro. Então, após a gente ver e analisar essa linha do tempo, a gente entende que o caso Banco Master não é apenas mais um escândalo financeiro. Ele é um retrato de como o sistema bancário brasileiro ainda convive com brechas regulatórias e uma cultura de crescimento acelerado a qualquer custo. Assim, o Master cresceu oferecendo CDBs com taxas muito acima do mercado, fazendo com que os investidores fossem seduzidos com as promessas de um retorno fácil, né? Mas por trás dessa expansão gigantesca havia um modelo insustentável, dependente de captação cara e muito arriscada. E quando a maré virou, é claro que o castelo de cartas desmoronou, né? Então, tudo isso que o Master estava construindo caiu por terra abaixo. Quando começa a aparecer essas brechas, quando começa a aparecer coisas que não estão de acordo com o que foi prometido, começa a causar rachaduras e isso começa a fazer com que esse castelo de cartas, né, caia. Né? Então, a liquidação decretada pelo Banco Central em novembro ela foi necessária, mas também expôs dois dilemas que a gente tem que prestar muita atenção, que é até que ponto o regulador consegue ser guardião da estabilidade e, ao mesmo tempo, incentivador da competição. E é a linha que separa os limites da autonomia do Banco Central e os limites governamentais quando o dinheiro público é envolvido. Né? Então, são esses dois dilemas. Quando que a linha separa esses limites e até que ponto o regulador consegue manter a estabilidade? Então, o Tribunal de Contas da União já questiona se houveram falhas na supervisão e a Polícia Federal investiga as operações bilionárias suspeitas. Esse episódio do Sistema Bancário Nacional mostra que não basta apenas punir depois do desastre, é preciso ainda repensar os mecanismos de fiscalização e de transparência. Afinal, o que está em jogo não é apenas um banco, mas a confiança de milhões de investidores no sistema financeiro. E a bola da vez no mercado internacional é a fintech brasileira PicPay, controlada pelo grupo JF, dos irmãos Batista. O banco digital acaba de dar um passo importante rumo ao mercado internacional. Ele protocolou o seu pedido de IPO, sigla para Initial
Public Offering, que é a abertura de capital na Nasdaq. Então pensem que essa Nasdaq é como se fosse a B3, né, uma bolsa de valores, só que americana, né, lá em Nova York. O banco, fundado como aplicativo de pagamentos, se transformou em uma plataforma completa de serviços financeiros digitais. Agora busca captar até 500 milhões de dólares com sua oferta inicial de ações, que devem ser negociadas sob o nome PIX, P-I-C-S. E a pronúncia faz uma referência ao Pix do Brasil, que é o principal método de transferências hoje, né, que foi criado pelo Banco Central. Os números ajudam a explicar a ambição. Entre janeiro e setembro de 2025, o PicPay registrou lucro líquido de 313 milhões de reais, um salto de 82% em relação ao ano anterior. E nisso, a receita quase dobrou, chegando a 7,2 bilhões de reais. E a base de clientes ativos alcançou 42 milhões de pessoas. O volume total de pagamentos movimentados pela plataforma cresceu em 32%, somando 392 bilhões de reais. Então, esses números significam que o PicPay está com seus negócios indo de vento em popa. Por quê? O lucro líquido é alto, né? Então, a receita, ela é o que ele recebe. Vamos pensar assim, a receita de um estabelecimento é o quanto ele recebe pelos serviços que ele oferece. O lucro líquido é o que sobra, é o saldo positivo que resta após o estabelecimento pagar seus compromissos, que são pagar fornecedores, pagar impostos e tributos, pagar despesas e pagar custos, certo? Então, dá para perceber a partir desses números que o PicPay realmente está no momento em que ele pode alçar voo no mercado financeiro americano, e isso pode ser muito benéfico. Então, esse IPO marca a volta das fintechs brasileiras ao mercado americano, depois do sucesso do Nubank em 2021. Para o PicPay, isso é uma oportunidade de reforçar a sua posição como uma das maiores plataformas digitais da América Latina e atrair outros investidores globais. Os próximos passos desse processo incluem o chamado Roadshow, quando executivos apresentam a marca a potenciais investidores. Então, é como se fosse um Shark Tank, certo? Então, o PicPay agora vai apresentar os seus negócios para investidores que podem ou não comprar as suas ações, né? Podem ou não aceitar investir na marca. A precificação das ações está prevista para o fim de janeiro. Logo mais, né? Então a gente está aí para 3 semanas para janeiro acabar e logo mais vamos ter uma ideia de quanto custará as ações. E o mercado acompanha de perto o desempenho do PicPay, que pode indicar uma nova onda de empresas brasileiras buscando capital estrangeiro, principalmente capital nos Estados Unidos. E para encerrar o nosso episódio de hoje, vamos trazer informações sobre o balanço comercial de 2025. De acordo com o governo federal, em 2025, o Brasil registrou um superávit comercial de 68,3 bilhões de dólares. O resultado é bem expressivo, mas representa uma queda de quase 8% em relação ao ano anterior. Vamos entender o que está por trás desses números. As exportações somaram 348,7 bilhões, uma alta de 3,5%, enquanto as importações chegaram a 280,4 bilhões de dólares. Então significa que as exportações, elas agregam a nossa economia. Então, quando a gente exporta, o Brasil ganha dinheiro e quando a gente importa, perde.
Então, esse superávit é somente uma balança entre as exportações e importações. Então, notem que as exportações cresceram 3,5%, ok? Já as importações cresceram quase o dobro das importações, né? A taxa de crescimento foi quase o dobro. Então, isso significa que mesmo que a gente tenha ganhado mais com as exportações, a gente gastou mais ainda com as importações, ok? Então, esse avanço das compras externas mostra uma economia mais aquecida, porém, também pressiona o saldo comercial. A corrente de comércio, que soma exportações e importações, atingiu 629,1 bilhões de dólares, reforçando o peso do Brasil no comércio global. Do lado das exportações, o destaque continua sendo o agronegócio, com soja, milho e carnes puxando os embarques. Já a indústria extrativa, principalmente o minério de ferro, manteve relevância, mas sofreu com oscilações de preços internacionais. Já nas importações, o aumento veio principalmente de bens de capital e insumos industriais, sinalizando investimentos produtivos, mas também de combustíveis, refletindo a volatilidade do mercado energético. Um ponto crítico nessa balança foi a queda nas exportações para os Estados Unidos. De 40,3 bilhões de dólares de 2024, a gente passou a exportar somente 37,7 bilhões de dólares em 2025. Isso é um resultado direto das tarifas impostas pelo governo americano. E isso mostra a vulnerabilidade do Brasil diante de barreiras comerciais e reforça a necessidade de diversificação dos mercados. Então, mesmo com esses pontos negativos, o saldo de 2025 foi o terceiro maior da história, atrás apenas de 2023 e 2024. Em dezembro, o país registrou um superávit mensal recorde de 9,6 bilhões de dólares, mostrando a força no fechamento do ano. Para 2026, o governo projeta um superávit entre 30 bilhões e 90 bilhões de dólares, com exportações podendo chegar até 380 bilhões de dólares. O desafio será manter competitividade em meio a tensões comerciais e oscilações de preços globais. Resumindo o balanço comercial, o Brasil segue sólido no comércio exterior, mas o resultado de 2025 revela um alerta para o qual devemos dar a devida atenção, que é o país precisa ampliar os seus mercados e agregar valor às exportações, para não depender apenas das commodities como o café, a soja e o petróleo, certo? Então, o desempenho da balança comercial será decisivo para sustentar o crescimento econômico para o ano que estamos iniciando. Caro ouvinte, chegamos ao fim do episódio de hoje. Espero que tenha aproveitado o seu café e agora a situação se mostrou tensa para o Banco Master. Então vamos seguir avaliando as projeções da inflação e a situação do mercado nacional para que a balança melhore em 2026. Agradeço a sua atenção, tenha um ótimo dia e até o próximo episódio.